Salve, salve, meu povo, na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o programa de número 99. Que alegria poder estar, né, nesse número tão importante, tão significativo, de quase 100 encontros semanais aqui com cada um e cada uma de vocês. Claro que, como sempre, a gente lembra que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, enviar para aquele amigo, para aquele familiar, para que possa também prestigiar conosco essa grande ciranda. Que alegria fazermos parte dessa grande ciranda, não é isso mesmo? Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar essa roda de conversa com meu amigo e irmão Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, Gilvander. Olá, Darlan, querido amigo e irmão, sejam bem-vindos, bem-vindas todas as pessoas que estão chegando para participar aqui dessa nossa reflexão sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Vamos que vamos. Maravilha. Vamos que bora. Segundo domingo da quaresma, né? Frei Gilvander, você já trouxe aí o Evangelho de Mateus 17, dessa que a gente reza, reflete essa semana, né? O que é que, em resumo, o que é que diz a ideia inicial do Evangelho deste dia? Darlan, essa narrativa da transfiguração de Jesus, né, é um texto assim, você pergunta para as pessoas, todo mundo já ouviu falar, mas ele precisa ser bem atendido. Então, em síntese, eh, a narrativa da transfiguração no Evangelho de Mateus, né, porque existem os 3 evangelhos sinóticos, né, ele tem no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E aqui nós vamos dedicar de forma prioritária a versão no Evangelho de Mateus. Lá diz que passados 6 dias, né, 6 dias de quê? 6 dias que Jesus, anunciou para os discípulos e discípulos, falou: "Olha, estou sentindo e tomei a decisão e nós vamos marchar, vamos subir para Jerusalém, mas lá vão me matar, mas ressuscitarei", né. E aí diz que Jesus chama 3 dos seus discípulos, os mais próximos, né, Pedro, Tiago e João, sobe a montanha e na montanha se transfigura, né, fica com, o seu rosto radiante como o sol, né, suas vestes brancas, luminosas, né. E aí diz que nesse momento aparecem 2 ancestrais, né, da história, Moisés e Elias, e começam a conversar, né. Aqui no Evangelho de Mateus não fala sobre o que eles estavam conversando, mas lá na versão do Evangelho de Lucas diz que eles estavam conversando sobre o êxodo, essa subida de Jesus lá para Jerusalém, que ia dar problema, que Jesus ia ser, mesmo inocente e justo, ia ser condenado à pena de morte, ia ser assassinado lá pelos podres poderosos da política, da economia e da religião, né. E aí, nesse momento, aparece uma nuvem, né, eh, aliás, e aí Pedro começa a ficar feliz ali quando vê Jesus todo transfigurado, e ali junto com Moisés e Elias, né. E aí Pedro toma a palavra, falou: "Opa, tá bom demais aqui, posso fazer uma tenda para você, Jesus, outra para Moisés, outra para Elias?", né. Aí diz que nesse momento aparece uma nuvem, envolve todos, e do meio dessa nuvem, né, uma voz que diz: "Este é meu filho amado, este é meu filho amado, ouçam, escutai-o", né.
Aí diz que os discípulos ficam tremem na base, mas Jesus toca nos discípulos e diz assim: "Levantem, coragem, não tenham medo". E termina, dizendo que Jesus pediu para eles, falou: "Olha, não conte para ninguém, mantenha o segredo até eu ressuscitar". Em síntese, é essa narrativa, Darlan, é a superfície, quando a gente lê o texto é que eu apresentei uma síntese. Maravilha, Frejivane. Eh, tem diversas interpretações dessa narrativa, né. Qual seria a forma melhor, ou qual seria a sua forma de interpretar essa narrativa da transfiguração de Jesus? Eu não vou, A eu juro contra minha o meus lençóis. Darlan, a minha forma de interpretar está em sintonia com a teologia da libertação, né, com uma espiritualidade mais crítica, profética, libertadora, né, porque tem uma forma bastante tradicionalista, Darlan, que a gente deve evitar, porque ela eu acho que mais atrapalha do que ajuda, que diz: "Nossa, veja, Jesus se transfigurou, mostrou a sua divindade, Jesus é de fato é divino, olha que maravilha, vamos adorá-lo", né. É, e aí os discípulos tiveram que descer da montanha e ir para a planície. Mas aqui, algumas chaves, Darlan, para a gente interpretar, acho que é importante. Primeiro, quando fala assim, 6 dias depois. Depois de quê? É importante a gente ver o contexto. Se a gente olha nos 3 evangelhos sinóticos, né, em Mateus, Marcos e Lucas, grosso modo, a missão pública de Jesus tem 2 partes. A primeira foi a missão na Galileia, e a segunda parte, né, a subida para Jerusalém, e na primeira parte, a missão, da Galileia inicia com o batismo, e no batismo aparece também essa uma nuvem, uma voz do céu diz: "Este é meu filho amado, escutai-o". Aqui, aí vem a missão da Galileia. Aqui no início da subida para Jerusalém, para enfrentar os poderosos lá, né, aparece uma cena semelhante. Não batismo, mas transfiguração e também a nuvem, e da nuvem uma voz: "Ó, este é meu filho amado, escutai-o", né. E depois a gente vai ver na continuidade do evangelho, lá no final também, quando Jesus está crucificado, aparece este é o Filho de Deus. Então parece, assim, que é uma cena que mostra um êxtase, né, uma experiência profundamente espiritual de Jesus, mas ela está não, assim, em brancas nuvens, em um oásis paradisíaco, né, no meio de um jardim, não, está num momento profundamente conflituoso. Isso eu queria realçar, né. E esses 3 discípulos que Jesus convidou, né, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos e também eram os que mais estavam, assim, acreditavam num determinado tipo de judaísmo, judaico, que dizia: "Opa, agora está chegando o Messias que vai com poder e comandar e impor o reino de Deus", né. Mas aqui é para mostrar que Jesus, lendo os sinais dos tempos, lendo a voz de Deus, no mais profundo de si, os sinais da história, Jesus opta por outro caminho, né, ele resgata lá a experiência do servo sofredor, dos 4 cânticos do servo sofredor que está lá no profeta Isaías, e o primeiro servo diz assim: "Você é meu chamado, você tem uma vocação, é meu filho, é eleito", né. Segundo servo para ser luz do mundo, e o quarto servo é para doar a vida. Então a transfiguração mostra que Jesus faz a opção não de exercer o poder, aliás, no último domingo, né, nas tentações, Jesus já tinha dado um não retundante a quem quis tentá-lo para transformar o poder religioso, como se fosse para exercer uma mágica ou para gozar poder, não. Jesus optou por não exercer o poder, por não comandar nada, mas Jesus faz a opção por doar a vida, por servir, por se doar. E aí ele chacoalha os discípulos, por quê?
Jesus sabia que subir para Jerusalém, né, para questionar lá e denunciar, né, a podridão, as injustiças e a corrupção, tanto dos poderosos da economia, os saduceus, os poderosos da política, Herodes, Pilatos, e os poderosos também da religião, o sinédrio, o sumo sacerdote, ele ia ser condenado, mesmo sendo justo e inocente, mas ele toma o caminho. Então uma das belezas, Darlan, eh, que o evangelho da transfiguração mostra para nós, falou assim, ó: Jesus, vem uma voz que diz que Jesus é filho de Deus, é amado, é o predileto, e diz: "Escutai-o, ouça-o, ouça-o". Quer dizer, referendando, apoiando, aprovando, mas não é um Messias do poder, um Messias da mágica, né, um Messias que usa e abusa do nome de Deus para ter regalias e tipo teologia ou ideologia da retribuição, teologia ou ideologia do domínio. Não, é um Messias que se doa, que vai testemunhar o divino no humano, servindo, se doando, caminhando, né, não se agarrando ao poder, né. E aí a última termina esse evangelho dizendo assim, Jesus toca nos discípulos, fala: "Não fiquem tremendo não, levantem, coragem". Então, assim, Jesus se transfigurou para testemunhar que nós também somos vocacionados para a gente se transfigurar. E na sociedade capitalista que nós vivemos, né, com idolatria do mercado, com idolatria das instituições, com idolatria do consumismo, dogmatismo, moralismo, um monte de preconceitos e tabus, muitas vezes, em vez de transfigurar, desfigura as pessoas, né, reduz as pessoas a objeto, a mercadoria, a uma força de trabalho, escraviza as pessoas. Então, assim, como Jesus, eh, revelou a sua luz divina, né, seu rosto brilhava como o sol, suas vestes brancas luminosas, é para dizer que nós também somos filhos e filhas de Deus, somos amados, somos vocacionados e como diz o poeta, né, e os artistas, né, nascemos para brilhar e com uma luz que irradia amorosidade, compaixão, ternura, doação de vida e não cultivo de poder. Por aí, Darla. Muito bem, excelente partilha. Cristiano, eu queria partilhar uma coisa sobre esse evangelho, que na minha caminhada de igreja e na minha caminhada pastoral, certa feita eu estava com uma turma específica, e quando a gente falava desse evangelho, o pessoal dizia assim: "Ah, vamos nós montar aqui 3 tendas para a gente ficar aqui nesse", né. E aí depois de um tempo, numa conversa, numa reflexão dessa com o Marcelo, ele falava do perigo das 3 tendas, né. Você poderia rapidamente falar sobre o perigo do desejar viver na tenda? Exata, ótima pergunta, Darlan. Essas 3 tendas, primeiro, provavelmente lá no evangelho, elas ecoam a festa das tendas, né, em hebraico, festa do Sukkot, que era uma festa camponesa, agrária, né, a festa da colheita, e que, eh, um uma semana por ano, o povo vivia em tendas para reviver a experiência da peregrinação durante os 40 anos pelo deserto, né. Muitos, assentados da reforma agrária, do MST, ainda faz isso anualmente, em vários assentamentos pelo Brasil afora, mesmo após conquistar a terra, uma semana volta a viver em tendas, nas barracas e tudo, para conectar com aquela fina flor lá, né. Mas tem esse momento também, a tenda é a casa, é o gostoso, né, então assim como e ah, Pedro passa na frente e fala: "Ó, tá gostoso aqui, vamos fazer 3 tendas, quer dizer, vamos curtir esse momento aqui na montanha", e lembrar que a montanha é o espaço sagrado de proximidade com Deus, da mística, Viveu a né. eterna transfiguração, né. Exato. E aí, Darla, hoje tem, infelizmente, muitas tendências religiosas na Igreja Católica, em todas as outras igrejas cristãs, mais ou menos, e nas outras religiões também,
que a gente tem que cuidar disso, porque, tem muita gente que quer só o gostoso do culto, da celebração, A da parte boa, eucaristia, né, ali eu tô dentro ali, abraçando os irmãos, as irmãs, estou orando, estou velando, estou participando aqui da eucaristia, estou venerando e tudo. "Ai, eu estou tão feliz aqui, lá na celebração e tudo". Então ficar dentro dessa tenda, né. Mas lembrar que no evangelho, quando, Pedro fez essa proposta, veio uma voz do céu, da nuvem, e desmanchou essa proposta. Não deu bola pra essa proposta de Pedro não. E aí eles balançaram, e aí qual foi a reação de Jesus? Jesus toca nele, o toque amoroso, e aí 2 palavras importantes, fala assim: "Levantai-vos e coragem, vamos descer para a planície". Então a gente tem que combinar esses 2 aspectos, né. Jesus vivia transitando da montanha para a planície e da planície para a montanha. Na montanha ele fortalecia a sua mística, mas descia para a planície, para os porões da humanidade, para a convivência com as pessoas a partir dos últimos, né, as minorias abraâmicas, os perseguidos, os violentados, né, para se comprometer, né, porque é na planície que estão as pessoas e as realidades desfiguradas e clamando para serem transfiguradas. Então a gente é convidado para a gente não ficar só nas tendas não, mas descer para a planície e transfigurar na inserção, no compromisso com as causas populares, com os últimos da história. Será que pode ser no por aí? meio do campo. Excelente, excelente reflexão, estou super satisfeito. Eu acho que o evangelho faz muito mais sentido quando a gente consegue viver de fato a proposta do evangelho, né. E aí, Giovanni, me vem uma provocação sobre, como a gente sempre faz aqui, né, a atualização dessa transfiguração, como que a gente vê hoje, na atualidade, como que a gente vê, como que somos chamados a nos transfigurar ao longo da vida. E aí aconteceu um exemplo recentemente com os povos indígenas lá do Pará, que estiveram ocupando a porta da Cargill, né, lá em Santarém, por mais de um mês. E nessa insistência, nessa persistência, nessa perseverança, eles conseguiram, eh, transfigurar uma política de privatização dos rios Tapajós, Tocantins e Madeira. A gente pode fazer essa correlação? É válido? É positivo a gente fazer essa correlação dentro desse evangelho? Darlan, eu acho que é uma relação necessária, né, porque um erro é interpretar esse evangelho dizendo: "Então, olha que maravilha que Jesus se transfigurou", mas Jesus se transfigurou para nos mostrar o caminho que nós também devemos passar por processos de transfiguração. Então, assim, veja a maravilha aqui, e Jesus se transfigura não sozinho, mas na comunidade, com os 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João. E depois ele traz para o processo também os ancestrais, né, Moisés e o profeta Elias. O Elias representando a profecia, Moisés representando a lei, não a lei dura, mas aquela lei, inicial que tinha como cerne, coração principal, não matarás, quer dizer, faça viver o decálogo, né. Então veja assim também, o projeto capitalista hoje, né, da idolatria do mercado, do agronegócio, de ir devastando tudo e transformando tudo em mercadoria, em cifrão, né, em commodities, né, e exportando, exportando e deixando terra arrasada atrás, isso é um processo que vai desfigurando as pessoas, as comunidades e desfigurando também a natureza, a nossa única casa comum. Então veja, para mim eu fico até arrepiado, Darlan, porque eu acho que os 14 povos indígenas e outros que foram entrando, né, como você disse aí, mais de um mês de luta concreta, ocupando o porto da Cargill, lá em Santarém, no Pará, né, e aí eles sempre invocando os ancestrais, movidos por uma profunda mística e espiritualidade, né, eles disseram assim: "Ô, presidente Lula e
empresa Cargill e grandes do agronegócio. Alto lá, esse projeto, esse decreto 12.600 aí de fazer concessão e privatizar os rios da Amazônia, né? Para esse projeto, para esse decreto aí, é os seus três, né? O Tapajós, Tocantins e o Madeira. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que ofende Deus, né? Ofende nossos ancestrais. Os rios são sagrados. Os rios são o sangue da terra, é a casa de milhões de seres vivos, né. Então ali eu fiquei muito feliz, humildemente também participei da corrente aí de que divulgando essa luta, fizemos no último domingo também manifestação celebramos 4 anos da retomada indígena Chucuru-Cariri aqui em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ecoamos esse grito lá dos povos indígenas, e aí ficamos felizes quando, olha, o presidente Lula acolheu e cancelou e revogou o decreto, né. Então, é um exemplo, sim, de transfiguração maravilhoso, porque a gente não vive antes de começar o programa aqui, você e eu estávamos partilhando que nós estamos sofrendo um pouco com rinite, com alergia, quer dizer, a gente precisa de um ambiente equilibrado, saudável, oxigenado, senão nós vamos adoecendo e desfigurando cada vez mais as pessoas. E também, Darlan, eu sinto que esse evangelho da transfiguração, ele está em profunda comunhão e sintonia com o espírito mais profundo da quaresma agora, a campanha da fraternidade sobre a moradia, né, porque tem mais de 6 milhões de pessoas sem moradia, tem mais de 25 milhões, de brasileiros sobrevivendo em moradias precárias, e tem quase 400 mil irmãos nossos sobrevivendo na rua, sem um teto, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco, né, teto, terra e trabalho. Então, assim, a gente contribuir com esse movimento social para forçar os poderes públicos a construir, né, a ajudar o povo realmente a conquistar moradia digna, própria e adequada, é um processo também de transfiguração, né. Eu sou muito feliz, quando ouço as pessoas nas ocupações, tanto nas ocupações camponesas na luta pela terra, ou na luta dos povos indígenas, dos quilombolas, quando conquistam os territórios, ou nas ocupações urbanas, quando conquistam a moradia, as pessoas: "Frei Gilvander, parece que eu nasci de novo, eu estou me curando", né, eu tomava quase 10 tipos de remédio, né, quando estava crucificado pelo aluguel, ou pela humilhação que é sobreviver de favor, ou nas ruas, agora com moradia adequada. Ai, estou respirando melhor, estou me sentindo transfigurada. Então é esse evangelho que aconteceu lá com Jesus, aconteceu nas primeiras comunidades, está acontecendo na luta dos povos indígenas e está acontecendo também em todo mundo que participa do grande movimento popular e religioso para conquistar a moradia digna. Será que pode ser por aí, Darlan? Pode e deve, né. Eu iria te provocar a respeito da campanha da fraternidade desse ano, né, que traz sobre essa realidade, a transfiguração da realidade da moradia no Brasil, mas eu acho que você aplicou muito bem e a gente pode, ao longo da quaresma, voltar a falar sobre a campanha da fraternidade. Eu gostaria humildemente de terminar essa roda de conversa de hoje com o poema de Pedro, e ele está lá naquele artigo que é publicado pelos queridos Marcelo Barros e Gilvander, semanalmente. Ele fala do pedir que te transfigures em nós. E ele fala mais ou menos assim: te pedimos sempre de tal modo que nossa presença seja tua presença, e sejas tu quem veja, quem ouça, quem fale, quem ande, quem viva através de nós, pobres instrumentos, colocados a teu dispor e prolongando a tua encarnação redentora. Hoje te pedimos mais, transfigura o universo, todas as coisas, as grandes e as pequenas, as belas e as feias, os chamados nobres
e as tidas como vis, sem exceção, têm vida e santidade. Que a vida oculta e a santidade escondida venham à tona, se transfigurem como aconteceu contigo ante os olhos extasiados de Pedro, Tiago e João. É isso, Gilvander, e você que nos acompanhou com muita alegria até aqui. A nossa gratidão pela companhia de hoje e a gente te espera aí nas próximas rodas de conversa. Não é isso, Que Gilvander? maravilha, Darlan. Ouçamos o evangelho da transfiguração. Que beleza! Maravilha. Beijo no coração, meu povo. Uma santa e feliz quaresma e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, grande abraço. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.